Testemunhos para a Igreja, volume 7, capítulo 11. Em todo o mundo. Deus qualificou o seu povo para iluminar o mundo. Ele os dotou de faculdades por meio das quais devem eles estender a sua obra até que ela circunde o globo. Em todas as partes da terra devem estabelecer hospitais, escolas, casas publicadoras e recursos afins para a consumação de sua obra. A mensagem finalizadora do Evangelho deve ser levada a toda a nação e tribo e língua e povo. Apocalipse capítulo 14, verso 6. Muitos empreendimentos devem ser ainda iniciados e levados avante em países estrangeiros para o progresso desta mensagem. A abertura de restaurantes saudáveis, de ambulatórios e o estabelecimento de hospitais para o cuidado dos doentes e sofredores é tão necessária na Europa como na América do Norte. Devem-se estabelecer missões médico-missionárias em muitos países para atuarem como mão auxiliadora de Deus, prestando auxílio aos doentes. Cristo coopera com aqueles que se empenham na obra médico-missionária. Os homens e as mulheres que fazem desinteressadamente o que podem para estabelecer hospitais e ambulatórios em muitos países serão ricamente recompensados. Aqueles que visitam essas instituições serão beneficiados física, mental e espiritualmente. Os cansados serão refrigerados, restaurada aos doentes a saúde, aliviado o fardo do pecador. Daqueles cujo coração é desviado do serviço ao pecado para a justiça, nesses países distantes serão ouvidos agradecimentos de voz de melodia. Por seus cânticos de louvor cheios de gratidão, será dado um testemunho que induzirá outros à obediência e à associação com Cristo. A conversão das almas a Deus é o maior e mais nobre trabalho no qual os seres humanos podem ter uma parte. Essa obra revela o poder de Deus, sua santidade, sua paciência e seu ilimitado amor. Toda conversão verdadeira o glorifica e faz com que os anjos prorrompam em cânticos. Estamos próximos do fim da história da Terra, e os diferentes aspectos da obra de Deus devem ser levados avante com muito maior sacrifício do que ocorre no presente. A obra para estes últimos dias é, em sentido especial, uma obra missionária. A apresentação da verdade presente, desde a primeira letra do seu alfabeto até a última, significa esforço missionário. A obra a ser feita clama por sacrifício a cada passo. Desse serviço abnegado, os obreiros sairão purificados e refinados como ouro provado no fogo. A cena das pessoas que perecem no pecado deve estimular-nos a empregar maior esforço para comunicar a luz da presente verdade aos que estão nas trevas, principalmente aqueles que se acham em campos nos quais muito pouco foi feito até agora para construir monumentos para Deus. A obra que deveria ter sido feita há muito tempo em todas as partes do mundo deve ser iniciada agora e levada avante até sua conclusão. Em geral, nossos irmãos europeus não têm tomado o interesse que deveriam no sentido de estabelecer casas de saúde nos países da Europa. Levantar-se-ão na obra nestes países as mais desconcertantes perguntas, em virtude das circunstâncias peculiares aos vários campos. De acordo, porém, com a luz que me foi dada, devem-se estabelecer instituições que, embora pequenas a princípio, tornar-se-ão com as bênçãos de Deus maiores e mais vigorosas. Em país algum devem as nossas instituições ser aglomeradas em uma só localidade. Jamais foi desígnio de Deus que a luz da verdade seja assim restringida. Durante algum tempo foi exigido que a nação judaica adorasse em Jerusalém. Jesus, porém, disse à mulher samaritana: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. A hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versos 21, 23 e 24.
A verdade deve ser estabelecida em cada lugar aos quais porventura possamos ter acesso. Deve ser levada a regiões que se acham desprovidas do conhecimento de Deus. Os homens devem ser abençoados ao receberem aquele em quem estão centralizadas as suas esperanças de vida eterna. A aceitação da verdade, tal como é em Jesus, irá encher-lhes o coração de louvores a Deus. Consumir grandes somas de dinheiro em uns poucos lugares é contrário aos princípios cristãos. Cada edifício deve ser levantado tomando-se em consideração a necessidade de construções semelhantes em outros lugares. Deus pede aos homens em posições de confiança em sua obra que não barrem o caminho do progresso usando egoisticamente em uns poucos lugares privilegiados ou em um ou dois ramos da obra todos os meios que possam ser adquiridos. No início da mensagem, muitíssimos de nosso povo possuíam o espírito de renúncia e sacrifício. Dessa forma foi dado um bom começo e o sucesso correspondeu aos esforços empregados. A obra, porém, não está sendo desenvolvida como deveria. Tem se concentrado demais em Battle Creek e em Oakland e em uns poucos outros lugares. Nossos irmãos jamais deveriam ter construído tanto em qualquer outro lugar como o fizeram em Battle Creek. O Senhor declarou que sua obra deve ser levada avante no mesmo espírito em que foi começada. O mundo deve ser advertido, deve-se penetrar em campo após campo. É-nos dada a ordem, avançar para novos territórios, avançar para novos territórios. Como um povo, não deveríamos, através de nossas atividades comerciais, nossa atitude para com o mundo não salvo, dar um testemunho mais claro ainda e mais decisivo do que o que demos 20 ou 30 anos atrás? Brilhou sobre nós uma grande luz com relação aos últimos dias da história da Terra. Não permitamos que nossa falta de sabedoria e de energia dê indício de cegueira espiritual. Cumpre aos mensageiros de Deus revestirem-se de poder. Devem eles ter pela verdade aquela elevada reverência que não possuem agora. A sagrada e solene mensagem de advertência do Senhor deve ser proclamada nos campos mais difíceis e nas cidades mais pecadoras, em todo lugar em que a luz da terceira mensagem angélica ainda não raiou. Deve-se fazer a todos o último convite para a ceia das bodas do Cordeiro. Ao proclamarem a mensagem, os servos de Deus serão solicitados a empenhar-se em luta com numerosas perplexidades e a vencer muitos obstáculos. Por vezes, o trabalho prosseguirá com dificuldade, como aconteceu ao estabelecerem os pioneiros as instituições em Battle Creek, em Oakland e em outros lugares. Mas realizem todos o melhor possível, fazendo do Senhor a sua força, evitando todo egoísmo e abençoando a outros por suas boas obras. Cidade de Nova York. Ao encontrar-me em Nova York no inverno de 1901, recebi informações com respeito à obra naquela grande cidade. Noite após noite foi-me mostrada a conduta que nossos irmãos deveriam seguir. Na grande Nova York, a mensagem deve ser espalhada como uma luz que alumia. Deus suscitará obreiros para essa atividade e seus anjos irão à sua frente. Embora nossas grandes cidades estejam atingindo rapidamente uma condição semelhante à do mundo anterior ao dilúvio, conquanto sejam elas como Sodoma pela iniquidade, há todavia nelas muitas pessoas honestas que, ao ouvirem as alarmantes verdades da mensagem do advento, sentirão a persuasão do Espírito. Nova York está pronta para ser trabalhada. Nessa grande cidade, a mensagem da verdade será dada com o poder de Deus. O Senhor chama obreiros. Ele chama aqueles que adquiriram experiência na causa para que empunhem e levem avante no seu temor a obra que deve ser feita em Nova York e em outras grandes cidades dos Estados Unidos. Ele pede também meios para serem usados nessa obra. Foi-me mostrado que não devemos ficar satisfeitos por termos um restaurante vegetariano no Brooklyn, Nova York, mas que devem ser estabelecidos outros, noutros pontos da cidade. As pessoas que vivem em uma grande parte da grande Nova York não sabem o que se passa em outros locais dessa cidade imensa.
Os homens e mulheres que comem nos restaurantes estabelecidos nos diversos lugares vão perceber um melhoramento na saúde. Uma vez conquistada a sua confiança, estarão eles mais prontos a aceitar a mensagem da verdade especial de Deus. Onde quer que a obra médico-missionária seja levada avante em nossas grandes cidades, devem ser estabelecidas escolas de culinária, e onde houver uma obra educativo-missionária vigorosa em progresso, devem ser estabelecidos restaurantes saudáveis, os quais darão uma ilustração prática da escolha apropriada e do preparo saudável dos alimentos. Quando me encontrava em Los Angeles, fui informada de que não somente nos vários pontos dessa cidade, mas em San Diego e em outros pontos turísticos do sul da Califórnia, deveriam ser estabelecidos restaurantes e salas para tratamentos de saúde. Nossos esforços nesses setores devem incluir balneários à beira-mar. Como a voz de João Batista foi ouvida no deserto, preparai o caminho do Senhor, assim deve a voz dos mensageiros do Senhor ser ouvida nos grandes pontos turísticos e balneários à beira-mar. Nos estados sulinos. Tenho a transmitir uma mensagem com relação à parte sul. Temos uma grande obra a realizar nestes estados. Sua condição é uma condenação a nosso cristianismo professo. Notem a falta de pastores, professores e médicos missionários. Considerem a ignorância, a pobreza, a miséria, o sofrimento de grande parte das pessoas. E não obstante, esse campo está às nossas portas. Quão egoístas, quão desatentos temos sido em relação a nossos vizinhos. Temos nos desviado deles insensivelmente, pouco fazendo para aliviar-lhes os sofrimentos. Caso tivesse a comissão evangélica sido estudada e obedecida por nosso povo, o Sul teria recebido sua parte proporcional de ministério. Se os que receberam a luz tivessem andado nela, teriam compreendido que sobre eles repousa a responsabilidade de cultivar essa sua parte da vinha durante muito tempo negligenciada. Deus está convidando o seu povo a entregar-lhe parte dos meios que ele lhes tem confiado, a fim de que possam ser estabelecidas instituições nos campos necessitados que estão maduros para a ceifa. Ele pede aos que têm dinheiro nos bancos que o ponham em circulação. Ao darmos de nossos meios para sustentar a obra de Deus, demonstramos de maneira prática que o amamos sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Que sejam fundadas escolas e clínicas agora em muitas partes dos estados do Sul. Que sejam estabelecidos centros de influência em muitas cidades do Sul, abrindo armazéns para a venda de alimentos e restaurantes vegetarianos. Que haja também instalações para a fabricação de alimentos saudáveis, simples e baratos. Mas não permitam que o egoísmo e a esperteza mundana sejam introduzidos na obra, pois Deus proíbe isso. Que homens abnegados tomem nas mãos esta obra no temor de Deus e com amor aos semelhantes. O esclarecimento que tive é que no setor sul, como em outros lugares, deve-se empreender a fabricação de alimentos saudáveis não como um meio de obter lucro pessoal, senão como uma atividade que Deus planejou, por meio da qual uma porta de esperança pode ser aberta para o povo. No Sul, deve ser demonstrada consideração especial para com os pobres, os quais têm sido grandemente negligenciados. Homens de habilidade e economia devem ser escolhidos para levar avante a obra da alimentação, pois a fim de torná-la um sucesso, agirão com mais sabedoria e poupança. Deus deseja que seu povo realize um serviço adequado no preparo de alimentação saudável, não só para suas próprias famílias, que constituem sua principal responsabilidade, mas para auxiliar os pobres em toda parte. Devem eles mostrar liberalidade semelhante à de Cristo, sabendo que são representantes de Deus e que tudo o que possuem é dom seu. Irmãos, assumam essa obra. Não deixem o menor espaço para o desânimo. Não critiquem os que estão se esforçando para fazer alguma coisa na direção certa, mas envolvam-se também no trabalho. Em conexão com a atividade da alimentação saudável, podem se estabelecer várias indústrias que serão auxílio à causa no campo sulino.
Tudo o que os homens podem fazer em favor dessa região, como missionários de Deus, deve ser feito agora, pois se algum campo já necessitou da obra médico-missionária, é o sul dos Estados Unidos. Durante o tempo que passou para a eternidade, muitos deviam ter estado no sul, trabalhando juntamente com Deus na realização de obra pessoal e dando de seus meios para se manterem a si mesmos e a outros obreiros nesse campo. Pequenos sanatórios devem ser estabelecidos em muitos lugares. Isso vai abrir as portas para introduzir a verdade bíblica e removerá muitos preconceitos que existem contra aqueles que olham os negros como pessoas que precisam ser salvas tanto quanto as brancas. Se tivesse sido estabelecido esse tipo de trabalho para as pessoas negras, imediatamente após a proclamação de liberdade, quão diferente seria sua condição hoje? Em todo o mundo. O Senhor apela para que despertemos para o senso de nossas responsabilidades. Deus deu a cada homem a sua obra. Cada um pode viver uma vida de utilidade. Aprendamos tudo o que pudermos, sendo então uma bênção aos outros, comunicando o conhecimento da verdade. Cada qual deve fazer de conformidade com sua respectiva habilidade, ajudando voluntariamente a carregar os fardos. Há em todas as partes uma obra a ser feita em favor de todas as classes da sociedade. Devemos aproximar-nos dos pobres e depravados, aqueles que caíram por meio da intemperança. E, ao mesmo tempo, não devemos esquecer as classes mais elevadas, os legisladores, pastores, senadores e juízes, muitos dos quais são escravos de hábitos intemperantes. Não devemos deixar de empenhar todo o esforço a fim de mostrar-lhes que sua salvação é preciosa, que vale a pena o esforço para alcançar a vida eterna. Aos que se acham em posições elevadas, devemos apresentar o compromisso de abstinência total, pedindo-lhes que deem o dinheiro que eles gastariam de outra maneira nas condescendências nocivas das bebidas alcoólicas e do fumo, para o estabelecimento de instituições nas quais crianças e jovens possam ser preparados para ocupar posições de utilidade no mundo. Grande luz tem estado a brilhar sobre nós, mas quão pouco dessa luz nós refletimos para o mundo. Os anjos celestiais estão esperando pelos seres humanos para com eles cooperarem na execução prática dos princípios da verdade. É através de nossas casas de saúde e empreendimentos afins que grande parte dessa obra deve ser realizada. Essas instituições devem ser monumentos de Deus pelos quais seu poder restaurador possa estender-se a todas as classes, altas e baixas, ricas e pobres. Todo o recurso nela investido por amor de Cristo trará bênçãos tanto para o doador como para a humanidade sofredora. A obra médico-missionária é o braço direito do Evangelho. Ela é indispensável ao avanço da causa de Deus. Quando por meio dela os homens e mulheres forem levados a ver a importância dos hábitos corretos de vida, o poder salvador da verdade se tornará conhecido. Cada cidade deve ser atingida por obreiros instruídos para realizarem a obra médico-missionária. Como braço direito da mensagem do terceiro anjo, os métodos divinos de tratamento das doenças abrirão portas para a entrada da verdade presente. A literatura sobre saúde deve circular em muitas terras. Nossos médicos na Europa e em outros países devem despertar para a necessidade de se ter obras sobre saúde, preparadas por homens do local e que possam encontrar as pessoas onde elas estão, com as instruções mais necessárias. O Senhor dará às nossas instituições de saúde, cuja obra está quase firmada, uma oportunidade de cooperarem com Ele no apoio a novos projetos. Cada nova instituição deve ser considerada como uma irmã auxiliar na grande obra da proclamação da mensagem do terceiro anjo. Deus deu aos nossos hospitais uma oportunidade de pôr em funcionamento a obra que deve ser como uma pedra dotada de vida, que cresce quando é rolada por uma mão invisível. Vamos fazer com que esta pedra mística seja posta em movimento. O Senhor me instruiu a advertir aqueles que no futuro estabelecerem clínicas em novos lugares, a começarem sua obra com humildade, consagrando suas habilidades a seu serviço.
As construções erguidas não devem ser grandes ou dispendiosas. Devem se estabelecer pequenas clínicas em conexão com as nossas escolas de treinamento. Devem ser reunidos nessas clínicas moços e moças que possuam habilidade e consagração, aqueles que irão pautar sua vida pelo amor e temor de Deus, que, quando prontos para a graduação, não achem que sabem tudo o que necessitam conhecer, mas estudem com diligência e pratiquem cuidadosamente as lições dadas por Cristo. A justiça de Cristo irá à frente deles, e a glória de Deus será a sua retaguarda. Foi-me esclarecido que em muitas cidades é aconselhável relacionar um restaurante com salas de tratamento. Os dois podem cooperar na defesa dos princípios corretos. Em conexão com estes, é às vezes aconselhável obterem-se quartos que servirão de alojamento para os enfermos. Esses estabelecimentos estarão relacionados com sanatórios localizados no campo e, de preferência, devem ser administrados em prédios alugados. Não devemos erguer nas cidades grandes construções para nelas cuidarmos dos doentes, pois Deus mostrou claramente que os enfermos podem ser mais bem cuidados fora das cidades. Em muitos lugares será necessário iniciar a obra dos sanatórios nas cidades. Tanto quanto possível, porém, deve essa obra ser transferida para o campo tão logo possam ser adquiridos locais apropriados. Foi-me mostrado que, em vez de despender esforços para construir algumas poucas instituições enormes, devemos estabelecer várias menores. É muito difícil encontrar pessoas capacitadas para administrar um grande hospital. Os obreiros não são todos controlados pelo Espírito de Deus como deveriam ser, e o espírito mundano campeia. A disposição e alegria de beneficiar a humanidade não depende de edifícios caros. Devemos lembrar de quantos estão sofrendo necessidades de alimento e vestuário. Ao construir edifícios, não devemos ser influenciados pelo desejo da aparência. Cumpramos o nosso dever e deixemos os resultados com Deus, o único que pode proporcionar o sucesso. Vamos investir todos os recursos extras disponíveis para providenciar instalações adequadas para a restauração da saúde. Os nossos sanatórios devem ser construídos para a saúde e felicidade, bem localizados, para que os pacientes recebam as bênçãos da luz solar, organizados de tal maneira que evitem gastos desnecessários. Nessa obra, é melhor começar pequeno em muitos lugares e deixar que a providência de Deus indique quão rapidamente devem crescer as instalações. Pequenas construções poderão crescer até se transformar em grandes instituições. Deve haver uma distribuição de responsabilidades para que seus funcionários gradualmente adquiram melhores condições mentais e espirituais. O estabelecimento dessas instituições fará muito bem se todos que estiverem relacionados com elas se desvencilharem da ambição egoísta e mantiverem uma visão da glória de Deus. Muitos de nosso povo podem trabalhar nos novos campos, todavia, sem buscar notoriedade. A mente dos obreiros deve ser santificada. Em toda a nossa obra, devemos lembrar que o mesmo Jesus, que alimentou a multidão com 5 pães e 2 pequenos peixes, está apto hoje a dar-nos o fruto de nosso trabalho. Aquele que disse aos pecadores da Galiléia: lançai as vossas redes para pescar, e eles, obedecendo, encheram as redes até romperem-se, deseja com isso evidenciar o que pode fazer hoje. O mesmo Deus que deu aos filhos de Israel o maná do céu ainda vive e reina. Ele guiará o seu povo dando-lhe capacitação e entendimento para fazer o trabalho para o qual foi chamado. Em resposta à oração fervorosa, ele dará sabedoria àqueles que lutam para fazer os seus deveres conscienciosa e inteligentemente. Aqueles que estão relacionados com o abençoado trabalho vão ver a obra crescer em grande proporção. Muitos aprenderão a ser fiéis servidores e o sucesso acompanhará seus esforços.